Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o irmão Kennedy Novaes e estamos aqui preparados para começar mais um estudo bíblico. Nós estamos aqui em uma série de estudos chamada Do Princípio ao Fim, onde nós estamos abordando temas desde o princípio da criação até os últimos dias, até a vinda de Cristo pela segunda vez. E hoje nós vamos estudar um tema já na linha cronológica dos acontecimentos apocalípticos. O tema de hoje é as 7 igrejas. No livro de Apocalipse é descrito logo em seu início 7 cartas a 7 igrejas diferentes. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas e cada uma das cartas a qual foram enviadas possuem elogios, repreensões, conselhos e uma promessa. Para cada uma das 7 cartas há uma promessa do Senhor Jesus no final. O que nós vamos estudar hoje a respeito sobre essas 7 igrejas é algo bastante curioso. Por exemplo, o conteúdo mencionado nessas cartas, elas nos mostram um panorama histórico a respeito da igreja cristã, a respeito do cristianismo. Cada uma das 7 igrejas, cada uma das suas características estão referenciadas a 7 períodos da nossa era cristã. Algumas outras ideologias interpretam esta passagem sobre essas cartas como característica de pessoas dentro da igreja nos últimos dias. Bem, na carta à igreja de Éfeso, nós vemos o seguinte, em Apocalipse 2, verso 2 adiante. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso, ela representa a primeira fase da igreja cristã, que era composta apenas pelos apóstolos, Era uma igreja totalmente pura, era um período em que o evangelho era pregado em sua pureza total, Era um período ali da igreja apostólica, Já na igreja de Esmirna, nós vemos o seguinte, Apocalipse 2, a partir do verso 9. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, ela representa a segunda fase da igreja cristã, onde falsos profetas, falsos apóstolos e inúmeras heresias começaram a circular no meio cristão, certo? Nós sabemos que em nossos dias há uma grande quantidade de falsos profetas e de heresias, Se a gente analisar essa questão, vemos que nos tempos antigos essas práticas abomináveis já circulavam e hoje não é diferente. Apocalipse 2, a partir do verso 13, nós temos a descrição da terceira fase da igreja cristã, que é a carta à igreja de Pérgamo, e diz o seguinte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Bem, a terceira fase da igreja cristã, ela é caracterizada pelas perseguições e pelos mártires, Foi um período da igreja em que houve muitas perseguições por parte
dos romanos. Nesta época, os cristãos eram perseguidos, muitos cristãos foram mortos, jogados em arenas, sendo devorados por animais, tudo isso para servir de, como eu posso dizer aqui, uma atração para as demais pessoas, Tudo isso para não adorar homens, porque o que os romanos queriam era que os judeus, os cristãos, todos aqueles que acreditavam em Deus, que professavam a fé em Jesus, que eles adorassem o imperador. O imperador ele era visto como um Deus, entre aspas, um Deus. Ele queria ser adorado como tal. E por não seguirem esta prática e adorarem apenas ao único e verdadeiro Deus, muitos foram presos e mortos. Apocalipse 2, a partir do verso 19, temos a descrição da quarta fase da igreja cristã, que é a carta a Tiatira. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A quarta fase da igreja cristã, ela é caracterizada por um período histórico conhecido como Idade Média, que durou cerca de 1260 anos. Foi um período muito extenso, na qual houve grande perseguição por parte da Igreja Romana, e também foi um período em que muitas coisas foram, como eu posso dizer, foram mudadas. Por exemplo, algumas partes da Bíblia foram mudadas, foram modificadas, Algumas partes foram retiradas. E também foi neste período em que a Bíblia ela foi formada. Só que neste tempo, a Bíblia ela só era autorizada apenas para o clero romano, ou seja, só aqueles que faziam parte do clero romano que tinham acesso à Bíblia, as demais pessoas não tinham. E por esta razão, em ter a Bíblia apenas para o clero, as pessoas acreditavam simplesmente no que eles diziam, e o que eles diziam supostamente estava na Bíblia. E aí que nós temos aí a questão da venda de indulgências, que foi uma prática muito comum neste período, em que as pessoas elas compravam relíquias, compravam bênçãos, compravam até mesmo pedaços de terra no céu. Olha só o tamanho da heresia, Então foi um tempo em que as pessoas elas tiveram o seu conhecimento limitado, elas tiveram o seu acesso a Deus muito limitado por questão de não ter a palavra de Deus em suas mãos. Também foi neste período em que o imperador Constantino, ele aparentemente se converteu ao cristianismo e aboliu as perseguições. Quando ele fez isso, passou a se colocar como um alto poder da igreja aquilo que denominamos como Papa. Então o Papa ele passou a ser a autoridade máxima da igreja. E isso a partir desse momento é que surge a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela se encaixa aí na descrição da igreja de Tiatira. Quando vamos para Apocalipse 3, a partir do verso 2, nós temos a descrição da igreja de Sardes, que é a quinta fase da igreja cristã. E diz o seguinte: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. A igreja de Sardes, ela representa o quinto período da igreja cristã, que é onde acontece a reforma protestante, no qual muitas pessoas se levantaram contra o credo papal, contra o credo católico, e passaram a publicar e a levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Foi um momento
em que muitas pessoas foram avivadas, muitas pessoas foram alcançadas para Jesus. Estima-se que aproximadamente 10 milhões de pessoas tiveram acesso ao Evangelho nesta época, né? Uma das pessoas mais reconhecidas deste movimento é Martinho Lutero. Ele era um monge da Igreja Católica e, indignado com o que eles pregavam e que não estava de acordo com a Bíblia, ele pregou as 95 teses, que foi o que deu início à Reforma Protestante. Depois disso, muitos outros apareceram neste movimento. O período da Igreja de Sardes foi um período em que as pessoas estavam muito cheias do Espírito, estavam muito felizes, muito contentes com a palavra de Deus e com as boas novas do Evangelho. Mas isso tudo durou apenas um momento. E a continuação deste breve momento nós vemos na igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, verso 8. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela está em transição entre o período da Reforma Protestante e o período em que as pessoas elas tiveram um esfriamento muito grande da fé. A partir deste momento em que as pessoas elas ouvem a mensagem do Evangelho na Reforma Protestante e têm a sua fé esfriada com o tempo, dá-se início ao período da igreja de Sardes, ao 6º período, que é quando começa um reavivamento. É quando as pessoas elas começam a se voltar realmente e verdadeiramente para Jesus e começam a buscar na palavra de Deus o alimento para a sua vida espiritual. Começam a buscar na Bíblia um manual ético de viver, uma forma melhor de se viver em santidade e em justiça diante do Todo-Poderoso. E por fim nós temos a última carta apocalíptica, que é a da igreja de Laodiceia, que se encontra em Apocalipse 3, a partir do verso 15, que diz o seguinte: Conheça as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Bem, a igreja de Laodiceia, ela começa a partir do momento em que a mensagem da carta de Filadélfia chega ao fim. E o período de Laodiceia, ela se estende deste período até a volta de Jesus, até a sua segunda volta. Ou seja, como vemos aqui nessa passagem, a igreja de Laodiceia ela não era nem fria nem quente. E isso nos dias de hoje é muito perceptível. Por quê? Há muitas pessoas fervorosas, vivas na fé dentro da igreja, e há muitas outras que estão simplesmente esfriando na fé, levando isso a muitas pessoas a saírem da igreja, a muitas pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor. Ou seja, há inúmeras pessoas que se encontram em cima do muro, não estão nem firmes na fé e também não querem deixar a igreja. Ou seja, elas ficam ali em transição, sem saber o que querem. Mas eu digo a você, irmão, caso você esteja nessa situação, busque a Deus de verdade, com sinceridade, mude seus atos. Deus ele vai te perdoar, mas você também tem que aproveitar essa oportunidade, porque muito breve o Senhor Jesus ele retornará e com isso o tempo da igreja de Laodiceia será findado. E se você ficar, meu amigo, será muito difícil. As coisas serão muito difíceis, principalmente na questão da mensagem da palavra de Deus, certo? Bem, as 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje se localiza a atual Turquia. Essas igrejas nos mostram lições muito importantes de como deve ser a nossa conduta e o nosso caráter, principalmente em relação a Deus e ao nosso meio dentro da igreja. Que venhamos estar firmados na fé e verdadeiramente ligados em Cristo, porque Ele é a nossa única esperança e a nossa única salvação. Muito em breve, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, o
Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e este será um momento glorioso. Eu quero fazer parte deste momento e eu creio que você também quer. Mas para que eu e você tenhamos parte nisso, nós temos que estar firmes em Cristo. Nós temos que estar de acordo com a sua vontade, nós temos que andar nos seus caminhos. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula bíblica, de mais um estudo abençoado. Eu creio que tem abençoado muitas vidas, tem abençoado você. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que divulgue este estudo, que divulgue o nosso canal. Eu agradeço a cada um de vocês que se encontram inscritos aqui, que estão acompanhando as aulas, que têm se edificado com o conteúdo da palavra. Que o Espírito Santo possa estar despertando em vocês cada vez mais desejo de se alimentar da palavra de Deus, de meditar nela, de ler, de estudar. E lembre-se, aqui a gente aprende à luz da Bíblia. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus para todos.